aqui a sessão. Meu rosto não vai ficar aparecendo aqui. Ao contrário. Nós estamos na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que ocorre do dia 21 ao dia 28 de agosto em todas as APAES, promovida por todas as APAES do Brasil todo. É tempo de transformar conhecimento em ação. Iniciaremos em breve a nossa live. Acho que o Diego só virar a câmera. Fica melhor, né? Professora. Boa noite a todos. Eu acho que eu só não estou escutando a professora. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui hoje para iniciar uma live, né? Eu sou a Vânia Franciscon Vieira, presidente da APAE de Itatiba, e está aqui comigo também o Dr. Diego, que ele é advogado e secretário de Negócios Jurídicos da Prefeitura de Itatiba. Quero dar as boas-vindas, Dr. Diego, e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e participar aqui com a gente. Esse é um teste aqui do som. Eu que agradeço muito o convite, professora Vânia. A Semana da Inclusão vem sendo um sucesso, mesmo em tempos de pandemia. Quero parabenizá-los pela organização, que eu imagino o desafio que deve ser, né? A gente está acostumado sempre a estar muito próximo. Esse tipo de movimento é sempre muito... A gente é sinestésico nesse caso, né? E mesmo assim, a comunidade apaiana continua as suas atividades incessantes. Então, eu que agradeço muito o honroso convite para participar da programação da semana desse ano. Isso. Como nós falamos, nós estamos na semana, né, de 21 a 28, que é a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Todo ano ela é realizada nesse mês de agosto em todas as APAES do Brasil todo. Então, vocês estão vendo o movimento na TV, nos outdoor, jogo de futebol no domingo, programas da Fátima Bernardes, né? Então, nós estamos todo ano nessa semana fazendo toda uma discussão para a garantia de direitos das pessoas, né, com deficiência. Eu acho que a gente tinha aqui num passado muito distante, né, o uso do termo, né, pessoas com necessidades especiais, portador de necessidades especiais. Eu queria só lembrar que a gente não usa mais esse termo, né, portador de necessidade, ninguém porta, né, uma necessidade. Então, esse é um termo já bastante ultrapassado, e então a gente chama de pessoas com deficiência, né? A pessoa que tem uma deficiência, e especificamente dos casos da APAE, né? Deficiência intelectual ou múltipla. No caso dessa semana, a APAE nacional, ela determina um tema, né? Ela escolhe um tema
E o tema deste ano é tempo de transformar conhecimento em ação. É aquela coisa, não é só a gente saber que existe uma lei, que existe estudos sobre, né, pessoas com deficiência, mas se a gente não agir, se a gente não transformar tudo isso em situações práticas, né, que venham a ajudar a essa qualidade de vida das pessoas e as famílias, né? Uma grande preocupação nossa é a orientação das famílias, das pessoas que cuidam, né, de pessoas com deficiência. E no caso da APAE de Itatiba, a gente fez uma programação que começou ontem. Então, um grupo de alunos e de pessoas atendidas pela APAE e de profissionais da APAE estiveram na Praça da Bandeira. Muitos que passaram por lá devem ter recebido lá um panfletinho, né, com a programação da semana, com a importância da semana. E hoje à tarde nós tivemos na APAE uma mesa redonda com uma profissional que emprega pessoas, né, com deficiência, ex-alunos nossos que já estão trabalhando lá, e as mães, as famílias participaram também. E está acontecendo na APAE também uma mostra de artes. Então, essa mostra de artes é um trabalho desenvolvido por todos eles, por todos os alunos, durante o primeiro semestre. O tema, né, Quem Sou Eu? Então, quem quiser visitar essa mostra de artes, pode ir na APAE, né, das 8 ao meio-dia, da 1 às 5, ela está aberta, e será um prazer recebê-los, para vocês verem todos os trabalhos lindos que eles fizeram, em cada classe, e, assim, bem interessante, né, que a gente, já é a 10ª mostra de artes que a gente faz aí, aberta ao público. E, como o Dr. Diego falou, as ações, né, em termos de outras ações presenciais, já fica mais difícil realmente. Então, a gente está usando muita rede social, fazendo postagens de vídeos, de atividades que as crianças desenvolvem, ou na sua casa, ou voltadas, né, para o mercado de trabalho, voltados para o atendimento. Lembrando que hoje a APAE, ela é de assistência, né, à família, às pessoas, educação, que ela é uma escola, né, a APAE é mantenedora da escola de educação especial do município, e também na área da saúde, né? Então, o grande atendimento que é feito na APAE para os alunos é da área de saúde, fisioterapia, fono-TO, psicologia, né? Então, isso tudo dá à família possibilidades de ter um melhor atendimento, né, para os seus filhos, para as mães, pais, né, e inclusive de várias idades. Então, a gente tem hoje uma faixa de 50 atendidos que são de 0 a 4 anos, que são os bebês, né, no programa de estimulação. Depois, os que são matriculados na escola, né, de 4,5, 5 até os 30 anos. E acima de 30 anos, né, as nossas pessoas que são atendidas no centro de convivência. Então, a gente tem até pessoas de 60 anos lá, há bastante tempo, né, com a gente, e com certeza tem atividades para eles no viveiro, na horta, na dança, na música, artes, enfim, esportes, né, na música principalmente, que eles adoram. Então, a gente vai diversificando as atividades, mas eles continuam sendo atendidos, mesmo passando aí dos 30 anos da idade escolar, digamos assim, tá? E a nossa preocupação hoje aqui, nessa live, foi convidar, né, o Dr. Diego, que é advogado, para falar um pouquinho da Lei Brasileira da Inclusão. A gente sabe que é uma lei nova no Brasil, ela tem várias cláusulas, e a gente quer orientar as famílias, as pessoas que precisam de certas situações aí e têm dúvidas. Então, o espaço é curto, né, não é muito tempo, mas a gente pediu, né, para o Dr. Diego fazer uma explanação geral, e caso alguém tenha alguma outra dúvida, pode colocar no chat aí, que no final a gente vai esclarecendo, ok? Então,
Então, eu agradeço desde já o convite, né, como nós falamos, e passo a palavra para o Dr. Diego. Muito obrigado. Mais uma vez, parabéns para toda a comunidade da APAE de Itatiba, aos dirigentes. A APAE de Itatiba é privilegiada porque nesses mais de 50 anos, ela sempre se manteve eticamente defensável, com a comunidade sendo muito respeitada por nossa comunidade. E isso explica a razão de hoje estarmos aqui com muita alegria falando da APAE de Itatiba e de toda a atividade que ela tem de assistência, de educação. Eu tive a honra e o privilégio de várias visitas, inclusive guiadas pela professora Vânia, porque realmente, além de tudo, as dependências da APAE de Itatiba também são privilegiadas, né? Ela tem uma estrutura física realmente muito digna para seus assistidos, e isso é fruto de muito trabalho, né, professora? A gente vê o quanto se é comemorado, o quanto a gratidão da diretoria e dos assistidos quando há uma nova conquista para melhorar ainda mais as atividades da PAI. Como a professora disse, hoje nós vamos aqui conversar de uma lei que realmente ela é nova, que é a Lei Brasileira da Inclusão, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tem esse nome, essa nomenclatura do Estatuto é por conta da forma que ela foi elaborada juridicamente. Diferentemente de outras leis, que geralmente tem só a tendência, ou só a tendência criminal, ou só a tendência civil, o Estatuto, ele juridicamente, ele engloba todas as vertentes do direito numa única lei. Então, ele estabelece quem é o assistido por aquela lei, qual é o cidadão que tem os direitos estabelecidos ali, já no aspecto civil. Também no aspecto penal, ela já estabelece quais são as penas para quem a infringe, ou para aquele que não a atende. Então, ela estabelece vários gamas do direito, fala sobre direito do trabalho, fala sobre direito civil. Então, ela é um estatuto porque ela pega vários ramos do direito e consolida ali naquela lei. Então, por isso que ela das formas que uma lei pode ser escrita, ela é a mais completa. Por isso que ela é um estatuto. Ela vem, aqui no Brasil, em evolução, a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que ela foi elaborada pela ONU e o Brasil recebeu como parte da nossa legislação vigente, que é a convenção. Como evolução da convenção, nós tivemos a Lei Brasileira da Inclusão. A Lei Brasileira da Inclusão, como a professora disse, é muito recente e é uma lei muito boa. E é por isso que vem muito a calhar a questão da legislação com o conhecimento, com o nosso tema, né? Que é a transformação do conhecimento em ação. Ela é a consolidação de várias leis de vários artigos que estavam incluídos em leis esparsas no nosso país e que, por um trabalho muito consistente, inclusive da Federação das APAES, que foi um trabalho muito árduo, de anos, né? Alguns professores, alguns intelectuais, alguns autodefensores também, alguns até assistidos pelas APAES do Brasil aí, eles conseguiram consolidar essa lei e trazer uma normativa muito completa. Eu diria que, inclusive, das normas que nós temos, das mais recentes, juridicamente ela é uma das mais completas. O que nós precisamos é transformá-la em ação. E é por isso que o tema vem tão a calhar com a nossa conversa de hoje. Então, nós tivemos a lei, a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, estabelecido e recepcionado no Brasil. E também nós temos que lembrar que, como também na introdução a professora falou muito bem, ninguém porta nenhuma deficiência. O que nós portamos, a todos nós geralmente portamos documentos. E todo documento garante garantia de cidadania para todo cidadão. Tenha ele deficiência ou não, tenha alguma característica física, motora, isso, se é cidadão, se é nascido com vida, a nossa Constituição, lá no artigo 5º já diz, ó, todos são iguais perante a lei. Lá não diz, olha, se você tem deficiência, você é mais igual que o outro. Se você não tem, todos nós somos cidadãos. O que nós temos é que garantir que a cidadania seja exercida de forma plena por todos. Se alguma pessoa tem alguma diferença ou tem alguma igualdade a mais que o outro,
o teor de cidadania deve ser exercido de forma plena. Então, lá, a legislação não coloca a pessoa com deficiência ou a pessoa sem deficiência. A Constituição coloca que se você tem a vida, e a vida é o mais importante, o cidadão com vida ele passa a ter o direito de exercer os seus, de forma plena a sua cidadania, e assim também como exercer seus deveres, né? Até muitos dizem, lá mais adiante a gente pode até colocar o conceito, e daí já partindo para a parte mais prática da lei, que atualizou a nossa forma de enxergar a pessoa com deficiência. Como a professora havia dito, antes a legislação colocava com vários nomes diferentes. Eu li uma lei, ela tratava pessoas com necessidades especiais, a outra falava pessoas com pessoas excepcionais. Cada legislatura saía com um nome diferente. Hoje está consolidado, então nós temos aí o conceito legal dos direitos da pessoa com deficiência. Então, esse é um conceito que vem padronizando o conceito legal para a gente tratar do nosso tema, que vem, inclusive, lá no parágrafo 2º, que considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, e esse longo prazo é estabelecido de uma forma científica e técnica, não é, não é uma autodeclaração. Existem profissionais habilitados, inclusive na APAE, no sistema de saúde, no sistema de ação social, que é outro detalhe. Essa abordagem que a gente tem hoje sobre o conceito da pessoa com deficiência, ela deve ser biopsicossocial, e não só a médica. Antigamente, estabelecia-se somente pela CID, que era um código médico, né? Hoje em dia, nós temos que ter uma variação mais plena, que passa pela questão biológica, pela questão psíquica, pela questão econômica. Então, é multidisciplinar, né? Você não conceitua mais a pessoa com deficiência somente pelo aspecto médico, porque não necessariamente a pessoa com deficiência ela é uma pessoa doente. Ela, pelo contrário, a maioria das pessoas com deficiência gozam de plena saúde física e mental. O que ela pode ter, ela ter essa questão de ter a longo prazo essa interação com barreiras que atrás assistida pela lei. Então, é o ambiente que vai estabelecer a pessoa com deficiência e não somente o critério médico. Porque a limitação não está na pessoa, está no ambiente. Se o ambiente não oferece barreiras, a pessoa vai poder exercer a sua cidadania de forma plena e livre. E não ter ela portar a deficiência. Quem porta a deficiência é o ambiente que ela está. O ambiente não tem a rampa, o ambiente não tem a adaptação necessária para que a pessoa exerça de forma plena a sua cidadania, né? Outro detalhe importante que a lei traz é essa questão de longo prazo. Via de regra, não é porque a pessoa quebrou um pé e passa um período lá engessado tal, que ela já vai poder invocar para si todos os direitos estabelecidos pela lei, de inclusão. Ela vai ter outros direitos, mas a lei de inclusão é para quem realmente está enquadrado nas características aqui estabelecidas, né? Então, tendo esse conceito de que a pessoa tem que ter o impedimento a longo prazo, de natureza física, mental, intelectual e sensorial, e tem que ser visto não só pelo aspecto médico, é que a gente percebe, então, que todo cidadão é sujeito de direitos e deveres, inclusive cidadãos assistidos pela lei da inclusão, né? Então, eles têm todos os direitos de ter propriedade, de ter acesso ao serviço público, de ter acesso ao serviço privado de forma plena, né? Inclusive, logo no início da lei também, é estabelecido alguns conceitos que depois nós podemos até inteirar mais algum, mas conceito de segurança, conceito de mobilidade urbana, que é o permitir o ir e vir, o exercício pleno que todo cidadão tem de ir e vir, também estabelecido pela Constituição, é um direito que a pessoa assistida pela lei da inclusão também tem direito de ter, de ir e vir sem as barreiras no ambiente. Como a gente disse, sempre é o ambiente que deve estar apto a permitir o exercício pleno da cidadania do cidadão.
né? Essa avaliação também multidisciplinar é que vai assegurar em quais são as possibilidades do sujeito exercer a sua cidadania. Porque ela tem que exercer plena, mas de vez em quando, em alguns casos, esse cidadão assistido pela lei da inclusão, ele pode ser assistido ou por curatela, ou por tutela, ou ainda numa modalidade nova que a lei da inclusão trouxe para nós, no artigo 84, que ele é assistido por duas pessoas à escolha dele. Então, para alguns atos da vida civil, o cidadão não precisa nem ser tutelado e nem curatelado, mas ele pode ser assistido. Está lá no artigo 84. Que, de repente, ele tem algum ato civil, comercial, empresarial, ele prefere ser assistido. Ele pode, sem ter que ser curatelado ou tutelado. É uma inovação jurídica e que isso é bom, porque isso permite que o cidadão sinta, às vezes, confiança em ser assistido, até por um técnico, um contador, um advogado, para adotar um ato da vida civil, né? E que ele não precisa se colocar na condição de alguém tutelado, né? Isso é uma inovação muito boa, que já existe de fato, que vem num conceito desse novo conceito civil de empoderamento da pessoa assistida pela lei da inclusão. Né? Só estou ajustando um pouquinho aqui a câmera porque ela saiu do lugar. Acho que agora vocês conseguem ver. Né? Pronto. Então, nós temos aí a lei... Deixa eu ajustar... Tá bom assim? Continua ouvindo? Tá ótimo. Sim? Então tá bom. Então, na capacidade civil, então, esse conceito de capacidade civil, que está lá no artigo 2º do Código Civil, é que nós temos que avaliar. Então, de acordo com essa equipe multidisciplinar, ela avalia o grau que essa pessoa tem para exercício da sua capacidade civil. A pessoa pode ser curatelada, onde ela vai ser acompanhada pelo curador, principalmente nos atos negociais, onde envolva patrimônio, né? Então, de repente, a pessoa ela é herdeira, mas ela tem a questão da deficiência intelectual. Então, ela pode ser curatelada para exercer de forma plena, mas assistida pelo curador, e esse curador terá responsabilidade civil, inclusive, para os atos que ele cometer em relação ao patrimônio do assistido, do curatelado. Já a tutela ela é mais ampla ainda. A tutela, o tutor ele tem a responsabilidade civil ampla, não só na questão patrimonial, mas em toda a questão da vida do tutelado. E também tem o dever de prestação de contas, de zelar pelo bem-estar do patrimônio, respondendo inclusive com o seu próprio patrimônio quando causar danos e prejuízos ao tutelado. Tá? Então, nós temos essa questão da capacidade civil, onde ela pode ser exercida, onde ela pode ser primeiro averiguada, para nós sabermos até onde vai. Mas, hoje em dia, a regra, porque antes o conceito civil era que qualquer pessoa com deficiência já era tratado como uma pessoa incapaz civilmente. E isso, na verdade, não é lógico. Não é porque a pessoa tem a questão de deficiência, às vezes motora, que ela tem que ser tratada como alguém com incapacidade civil. Pelo contrário, nós conhecemos vários juristas, pessoas cientistas que possuem talvez alguma questão de deficiência motora e que nisso nada implica na incapacidade de exercício civil. Ele não precisa ser tutelado, curatelado para isso, né? Então, essa é uma inovação que a lei trouxe, que é muito sadia para esse conceito jurídico, de que não necessariamente antes se via a questão da deficiência de uma forma muito genérica e superficial, inclusive no aspecto jurídico, né? E essa garantia da pessoa poder exercer os seus direitos de propriedade, direitos civis, de matrimônio, direitos civis em relação à afetividade, né, em casos de adoção, por exemplo, né? Antigamente, nós tivemos processos judiciais correndo no STF sobre o direito de adoção de pessoas com deficiência.
Hoje, ainda bem que hoje isso nos soa absurdo, mas infelizmente já tivemos processos judiciais que tratou sobre isso, o que não é algo feliz da parte jurídica, mas hoje nós vemos já um grande avanço, graças a todo esse trabalho social, principalmente das entidades voltadas à defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Então, nós temos essa questão da tutela, da curatela, dos direitos especiais, principalmente voltada à pessoa com deficiência intelectual, que, por vezes, ela não consegue ter o próprio discernimento para gerir esse patrimônio. Então, o critério, via de regra, é esse. Sempre tendo o Poder Judiciário o crivo de observar o desempenho desse tutor. Porque nem sempre, não, às vezes o tutor também não tem a capacidade, às vezes em situações de algumas famílias mais vulneráveis, a pessoa que acaba sendo tutor também não tem uma capacidade, às vezes, de formação intelectual para conseguir gerir esse patrimônio, né? Às vezes a gente coloca essa dificuldade e é bom que se tenha muito cuidado, geralmente as pessoas que querem ser tutor, não achar que pode ser tutor para poder ter algum tipo de benefício em relação ao patrimônio do tutelado, né? Você tem deveres, inclusive jurídicos, de prestar contas e responde com o próprio patrimônio, com o CPF. O tutor responde com o próprio CPF depois, civil e criminalmente, se causar danos e prejuízos, né? Alguns direitos também sobre a questão de cidadania. A pessoa assistida pela lei da inclusão, cidadão com deficiência, ele tem plenos direitos de cidadania, ele pode tanto se nacionalizar, se ele for atendido pela lei do país que ele pretenda a cidadania, assim como o Brasil tem o dever legal de receber a pessoa com deficiência, caso preencha os nossos requisitos legais aqui, sendo que esse não é o critério. Então, a pessoa com deficiência ela não pode ter a sua nacionalidade negada no Brasil por esse critério. Isso seria discriminação, preconceito. Então, os direitos civis de naturalização civil, né, de naturalidade, ele não passa por esse aspecto. Então, se ele preenche os requisitos, é que daí cada país tem a sua regência. Tem país que é pela questão sanguínea, alguns pelas questões de nascimento, algumas tem regimento ainda se é do ramo da família paterna, em tal geração. É bastante trabalhoso, mas não só para quem é assistido pela lei da inclusão. O processo de cidadania é complexo para qualquer cidadão. Então, é uma lei até que precisa ser revista futuramente. Mas o cidadão é assistido pela lei da inclusão, pode ter cidadania reconhecida pelo país que pretenda, assim como alguém que se torne ou que já venha assistido pela lei da inclusão no Brasil por alguma deficiência, pode também tornar-se brasileiro, se já atender os requisitos legais de tempo, de local. Então, esse é um quesito que não entra a questão da deficiência, né? A pessoa com deficiência também pode exercer de forma plena seus direitos políticos, votar e ser votado. Claro que no aspecto intelectual, isso deve ser visto da pessoa ter a capacidade de discernimento do voto. Mas a partir do momento que a pessoa exerce a sua capacidade de cidadania plena, ela passa pela comissão multidisciplinar, caso seja questionada a questão intelectual. Agora, se a pessoa não tem deficiência intelectual, só deficiência física, em relação à questão motora, outras que não afetam a sua capacidade intelectual, não há nem que se questionar se ela tem direito a voto ou não. Ela tem direito a voto pleno, né? Inclusive deve buscar junto à Justiça Eleitoral. Nós aqui temos, inclusive na cidade, a junta eleitoral, nós temos um cartório eleitoral, porque nós somos comarca. Então, o cidadão com deficiência, ele tem todo o direito de tirar o seu título de eleitor e nas eleições tanto votar quanto candidatar-se aos cargos eletivos de vereador, prefeito, deputado. Nós temos, né, hoje nós temos uma senadora no estado de São Paulo, temos várias autoridades eleitas que são assistidas pela lei de inclusão, por possuírem
alguma deficiência, por ser pessoa com deficiência e por terem o direito à participação à vida pública de forma plena. Então, tirou o título de eleitor, pode ser candidato e deve votar nas eleições, porque, inclusive, é uma forma de nós defendermos a bandeira da inclusão. O voto é muito importante, né? Então, isso também é uma garantia constitucional, está lá no artigo 14 da Constituição. Não é nem só da lei da inclusão, que também prevê o exercício pleno de voto. Mas a Constituição Federal garante a todo cidadão brasileiro com capacidade que exerça seu direito de votar e ser votado. Tá? Então, aqui em Itatiba, temos tanto o cartório eleitoral, né, como hoje a Justiça Eleitoral também, ela permite que o cidadão tire o seu título de eleitor de forma online. Precisa de alguns documentos, tal, né, mas é direito pleno. Superada a questão do voto, outro direito direito de todo cidadão é o direito do trabalho digno. Né? O trabalho digno talvez seja a forma que mais permita um cidadão de sentir-se pertencente a uma sociedade, dele conseguir aferir seus rendimentos, dele conseguir ter uma atividade lícita, de uma atividade em que ele se sinta plenamente realizado, principalmente naquilo que ele escolhe para a vida, né? Seja numa área intelectual, na área acadêmica, na área industrial, na área comercial. Então, inclusive tem essa questão do trabalho, muita gente pode até achar que a pessoa com deficiência, algumas pessoas ainda infelizes e sem o discernimento necessário, pode até questionar sobre a capacidade de trabalho da pessoa com deficiência. Eu já estive na Reatec, que é uma feira voltada para esse mercado, e olha, é um banho de conhecimento e para quem tem interesse comercial, inclusive, de oferecer produtos e serviços de viagens, de automóveis, de acessórios. É um mercado econômico interessantíssimo, inclusive, assim como as pessoas pensam na melhor idade, ou nas pessoas idosas para questão de turismo, a gente vê muitas pessoas com poder. As pessoas não sabem que é um mercado com poder aquisitivo. E esse mercado já foi descoberto por muitos empresários que vêm ganhando dinheiro atendendo às necessidades comerciais, industriais e produtos específicos, o que é bom para o mercado e é bom para a pessoa com deficiência, que é assistido pelo mercado de uma forma plena. Então, no artigo 34 da lei, da lei de inclusão, inclusive o espírito da lei é a criação de autonomia real, né? Pode até às vezes parecer difícil para a família, né? Mas não sei, a PAI com certeza já deve ter enfrentado esse tipo de situação em que o mercado de trabalho às vezes está aberto, a pessoa se enquadra e a família às vezes numa autoproteção muito grande, não deixa essa autonomia real ser criada, né? E a autonomia real ser criada, o trabalho é uma ferramenta muito importante para isso, o exercício do trabalho. Então, o artigo 34 da lei prevê, sim, o direito e a livre escolha e aceitação da pessoa. Não é porque tem uma vaga lá que é reserva, vamos dizer, uma vaga reservada, porque a lei tem essa questão de algumas vagas que obrigatoriamente, número de vagas, né? Que também não é exercido de uma forma tão ideal ainda, isso padece de uma fiscalização mais efetiva do poder público, inclusive, mas muitas empresas vêm sim cumprindo isso, até foi tema já aqui na semana que a PAI promoveu, a questão da empregabilidade, e é muito bom. Nós vemos já em algumas empresas, nós vemos na própria prefeitura, que assim como a iniciativa privada tem o dever de garantir essas vagas, o poder público em cada concurso, todo concurso tem vagas destinadas às pessoas com deficiências, né? E as pessoas são tão eficientes quanto qualquer outro dos funcionários. Não há distinção. Muitas vezes as pessoas são atendidas por pessoas que são servidores públicos oriundos dessas vagas e não sabem a diferença, né? Porque a pessoa é tão eficiente, trabalha tanto quanto, né? E não é isso que vai
criar o critério dela ser, o trabalho dela ser melhor ou pior. Isso é um desempenho de aptidão de trabalho, de outras coisas. Não em relação à questão da deficiência, né? Então, a partir dos 14 anos, a pessoa pode ser aprendiz, né? Pessoa com deficiência é a pessoa que não tem, a pessoa também que não a pessoa que não, a pessoa que menor de 14 anos, ela não pode ser exposta a nenhum tipo de trabalho, mas a partir dos 14 anos ela já pode ser menor aprendiz, né? Aqui nós temos, claro que geralmente isso é associado a alguma entidade. Na cidade nós temos uma tradicionalíssima, que é a APAME, que é uma referência nesse assunto, né? Para a questão do encaminhamento do menor aprendiz. Mas existem outras, né? Existem alguns programas específicos. Dos 16 aos 18, o cidadão já pode trabalhar em condições mais... não pode ser em trabalho insalubre, não pode ser em trabalho incompatível com as atividades escolares, com o currículo escolar. Se a pessoa for estagiário, ela tem que ter condição de trabalhar e estudar e fazer o estágio. Então, existem algumas regras específicas que a pessoa com deficiência pode trabalhar de forma plena também, né? Inclusive, ela é regida pela CLT, que é a Consolidação da Lei dos Trabalhos. Então, todos os direitos garantidos de salubridade, trabalho, de horário, de não poder ser discriminado, nenhum empregado pode ser discriminado do seu ambiente de trabalho. Todo trabalhador tem o direito de exercer a sua atividade profissional de forma digna, né? A pessoa com deficiência, claramente, é todo trabalhador, né? A CLT também não tira nenhum direito do trabalhador com deficiência, ou dar mais direito do trabalhador que não tem deficiência. É trabalhador. Claro que a pessoa com deficiência, ela tem que verificar aquela aptidão, daquela compatibilidade do trabalho que ela tem, mas isso todo cidadão tem que ter. Não é? Às vezes um trabalhador infeliz, naquela ou que não é apto para trabalhar em determinada área, isso não é um privilégio da pessoa com deficiência. A questão da aptidão é uma questão profissional de todo cidadão, né? De todo indivíduo, que tem que se achar, tem que se descobrir, né? Mas a CLT protege todo trabalhador, inclusive o trabalhador que é assistido pela lei da inclusão, né? Qual é a diferença? A diferença é que necessariamente o mercado de trabalho deve reservar aquelas vagas, né? Tem uma tabelinha lá dos 200, até 200 colaboradores, 2% devem ser para a pessoa com deficiência. De 201 a 500 colaboradores, empregados, 3%. De 501 a 1.000 empregados, 4%. E a partir de 1.001 colaboradores, 5% das vagas devem necessariamente ser preenchidas por empregados assistidos pela lei de inclusão. Então, se enquadrem na lei de inclusão. Hoje, que nós estamos com esse problema do IBGE, está um pouco atrasado na questão do censo. Até espero que o censo venha logo, porque vai dar um cenário um pouco melhor para a gente. Assim, pela sensibilidade, eu não sei se essa questão da reserva legal está sendo plenamente seguida. Não sei se a professora Vânia tem alguma informação mais específica sobre essa questão no mercado de trabalho, mas acredito que isso ainda padeça de uma fiscalização um pouco melhor, né? Porque, sem dúvida nenhuma, a gente a grande inclusão é o trabalho. E que, às vezes, também a empresa se preocupa em cumprir a cota, né? Só em cumprir a cota. E muitas empresas, não, ela está ali com aquela responsabilidade social de realmente admitir, né, a pessoa com deficiência, dar todas as condições possíveis, né? Então, às vezes, a gente tem lá o nosso programa do mundo do trabalho, né, de preparação para o mundo do trabalho. Hoje nós temos uma média de 20 pessoas que participam, e então existe toda uma preparação. Então, isso que a gente precisa deixar claro, que não é que ele vai começar a trabalhar de repente lá sem ter essa ajuda, né? Do acompanhamento da terapeuta ocupacional, da psicóloga, por parte tanto da empresa como da PAI, um certo tempo, o acompanhamento disso tudo, que tipo de atividade que ele vai fazer. Então, ele é preparado antes na PAI por esse programa, né? E depois é que vai sendo feita essa inclusão gradativa.
E às vezes nós temos empresas que entram em contato com a gente, olha, eu tenho lá X vagas, mas aí nós não temos tantas pessoas já preparadas para cumprir, né? Mas em Itatiba tem sido boa a aceitabilidade de algumas empresas e os colegas, né? Porque a gente fala, não é só a empresa forneceu a vaga, né? Mas essa inclusão, essa acolhida É o ambiente, por né? parte dos colegas de trabalho, isso que é importante. Hoje na fala, hoje à tarde, foi uma discussão, né? Uma mesa redonda sobre mercado para o mundo do trabalho, e isso é importante. Que bom. E também lembrando do BPC, né? Sem Porque as dúvida. mães, as famílias, às vezes, têm aquela preocupação, né? Se ele começar a trabalhar, ele vai deixar de receber o BPC, né? Então, existe essa preocupação. Inclusive há até já vamos antecipar um tema que eu ia deixar um pouquinho mais pro final, mas eu até acho que eu já vou trazer porque encaixa direitinho aqui, que é a questão do auxílio inclusão, que é uma novidade que a lei traz, né? A lei da inclusão, ela estabeleceu que seria criado o auxílio inclusão. Ela ficou de ser regulamentado e foi. Agora, no meio do ano, surgiu a Lei 14.176 de 2021. É uma lei que regulamentou o auxílio inclusão. O auxílio inclusão ele vai começar a vigorar no dia 1º de outubro desse ano. O que o auxílio inclusão vai fazer? O auxílio inclusão vai resolver justamente essa celeuma que a professora estava falando. Às vezes a gente empurrava a pessoa com deficiência para a informalidade para ela não perder o BPC. Então ele não entrava, exatamente, às vezes ele pedia nem para ser registrado, pedia para nem registrar na carteira, ou ele ficava no mercado informal de trabalho pela importância que tinha o BPC. Então, a Lei 14.176, essa nova lei, ela estabelece o auxílio inclusão que vai permitir que a pessoa com deficiência ingresse no mercado formal de trabalho, com carteira assinada, inclusive, e passe a receber esse auxílio. Ele sai do BPC, que tem uma natureza realmente para questão da pessoa em vulnerabilidade, da pessoa que não está inserida no mercado, ele tem a lei do BPC, ele estabelece lá alguns critérios que ele tem um cunho muito mais social, né? E o auxílio inclusão, ele passará a assistir esse caso. A pessoa vai continuar tendo um auxílio financeiro, né? Compatível, inclusive, com o BPC, mas ele vai poder, além dele, receber o salário formal, né? Então, espero que a partir de outubro vigore com plena vigência essa lei, porque ela vai permitir realmente que talvez muitas pessoas com deficiência que estão no mercado informal de trabalho se regularizem. E qual é a importância da pessoa estar regularizada? A questão da previdência social. A pessoa com capacidade laborativa que trabalha com a carteira, que trabalha registrado, vamos dizer assim, ele tem, ou que trabalha de forma autônoma, com recibo de profissional autônomo, ele recolhe o INSS. Então, para efeito de aposentadoria, mais tarde, para efeito de segurança social, dos direitos previdenciários, essa pessoa goza de plenos direitos como assistido, né? Então, além de todos os outros direitos trabalhistas que são oriundos da relação formal de trabalho. Então, por isso que a gente espera que esse auxílio inclusão, que vem complementar a lei de inclusão, a lei do BPC, ele pegue, né? Infelizmente no Brasil ainda tem isso, né? De ter lei que a gente torce para pegar. Mas essa é uma que a gente tem que fiscalizar e todos os atores sociais envolvidos, a APAE, os advogados, a classe advocatícia, todo mundo que zela pela ordem jurídica deve zelar para que esse auxílio inclusão pegue, porque vai trazer muita gente para o mercado de trabalho formal. Outro direito pleno de todo cidadão, e que está formalmente prevista na lei da inclusão dos artigos 18 para frente,
é o direito à saúde, né? O Brasil é privilegiado por ter o Sistema Único de Saúde público. Com todos os seus defeitos, com todos os seus benefícios, o Sistema Único de Saúde ele tem essa polêmica em torno dele. Mas aí uma opinião mais pessoal do que jurídica, mas o sistema de saúde ele é uma felicidade para nós termos ele no Brasil. O Sistema Único de Saúde é um sistema que garante o bem-estar social, independentemente da pessoa ter dinheiro ou não, da pessoa ser assistida pela lei de inclusão ou não. Independente de qualquer coisa, prova disso é a questão da campanha de vacinação, né? Prova disso é que o Sistema Único de Saúde é o sistema público mais capilarizado no Brasil. Então, às vezes, naqueles rincões mais distantes, uma enfermeira do SUS vai ter, né? Então, também é uma pesquisa já um pouquinho desatualizada, mas era o serviço público mais capilarizado do Brasil, era o Sistema SUS. Ainda que não faltasse um médico, mas uma enfermeira que sabia fazer um parto, alguma coisa, ele tem. Então, por isso que nós temos que defender o SUS com unhas e dentes. O Sistema SUS, o Sistema Único de Saúde, ele não é de uma administração pública, ele é do povo brasileiro, ele é um sistema, é um plano de governo que supera as questões partidárias, as questões cronológicas. Aí, tem uma gestão tal, tem uma gestão tal. Claro que existem gestores que conseguiram, na história, bons resultados para o SUS. Nós tivemos Adib Jatene, José Serra, tivemos grandes ministros da saúde, né? Isso é uma questão cíclica, mas o que nós temos que defender é a questão institucional, a política pública nacional de saúde. Isso nós temos que defender. E o cidadão que é assistido pela lei de inclusão, ele tem pleno direito de ter acesso ao Sistema Único de Saúde. Seja para se vacinar, seja para passar por essa comissão multidisciplinar que nós falávamos, que uma avaliação mal feita pode complicar a vida do assistido para todos os outros direitos. Tudo isso que a gente está falando aqui, sobre a questão do trabalho, a questão do voto, a questão se vai ser tutelado, se vai ser curatelado. Se o Sistema Único de Saúde for bem estruturado, uma comissão apta a fazer essa avaliação de uma maneira completa, integrada com a ação social, integrada com a educação, já é meio caminho andado. Então, é importante que o Sistema Único de Saúde tenha a condição de exercer seu trabalho, que os profissionais de saúde tenham a condição de ter as informações, os equipamentos e as condições para atender de forma plena não todo cidadão, mas em particular as pessoas, né? Porque o deficiente, ele tem uma demanda específica. Via de regra, ele tem uma demanda específica para o sistema de saúde e que nem sempre o sistema de saúde está apto a atender de forma precisa. Às vezes não tem aquele médico especialista, existem algumas especialidades que nem todo município tem. Vejam, tem especialidade nem tão específico, um neuro, por exemplo. A gente sabe o quanto são poucos os médicos que se vão se especializar na neurologia. E outras tantas especialidades que a gente tem uma dificuldade grande para ter no Sistema Único de Saúde. Mas, de qualquer forma, é importante e salutar reforçar que do artigo 18 para frente da lei, fica muito claro que o Sistema Único de Saúde é assegurado, né, a integral assistência à saúde da pessoa com deficiência de todos os níveis de complexidade, por intermédio do SUS. Claro, existem famílias em condições de ter o seu plano de saúde. Não é porque a lei assegura que pode ser pelo SUS que tem que abrir mão do plano de saúde. É uma facilidade. Aquele que tem, às vezes, a firma do pai da família tem, ou a própria pessoa com deficiência, ao ingressar no mercado de trabalho, tem como benefício, às vezes, da empresa, o plano de saúde. É ótimo que tenha, isso é evidente. Mas é importante dizer que o acesso universal, igualitário e público da saúde é algo previsto na lei da inclusão,
e na Constituição Federal. E isso, para nós, é algo que nós temos que defender e cada vez fazer com que o SUS se aperfeiçoe cada vez mais, porque muitas próteses, órteses, o SUS ele fornece. Não é tão fácil esse acesso, a gente sabe, porque são equipamentos às vezes muito mais caros, são equipamentos que é feito às vezes sob medida, porque não cabe qualquer, às vezes prótese, órtese não é complexo, mas em muitos casos o SUS atende, né? Temos algumas redes especiais de atendimento, a Luci Montoro, tem a ACD que não é SUS, mas também tem algumas parcerias em alguns lugares. Isso é muito. Acho que a professora quer falar alguma coisa lembrando que do atendimento do SUS, professora? Lembrando que a APAE hoje ela faz, como eu disse no início, né, ela é de assistência, toda a parte de atendimento à família, à pessoa, a educação e a saúde também. Então, nós temos hoje mais de 20 profissionais da área da saúde na APAE, graças a um convênio que nós temos com a Secretaria de Saúde do município, né? Então, esse convênio, isso quase todas as APAES do Brasil têm, né? Esse convênio que consegue bancar uma parte, né? Não vou falar que tudo, mas já é uma ajuda imensa para manter esses profissionais que a gente tem hoje lá, né? Fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, psicólogo, a fonoaudióloga. Então, são profissionais, o médico, né, o médico neurologista que está lá. Então, são profissionais que atuam na APAE para fazer esse atendimento clínico, né, dos nossos atendidos, por meio, né, desse convênio que a gente tem com a Secretaria de Saúde, que repassado vem do SUS, né? Então, isso é fundamental, porque sem ter esse convênio com o SUS, ia ser praticamente impossível, né, manter todos esses profissionais com esse custo, né, que exige aí tudo mais. Então, tem pessoas, né, que têm atendimento de 4 ou 5 profissionais por semana, né? 2, 3 atendimentos da fisioterapia, da psicóloga, a odonto, né? Como a gente falou do profissional especialista, nem sempre, né? Como você falou do neurologista. A gente tem a dentista da APAE que tem um carinho todo especial e uma especialização para o atendimento, né, das pessoas com deficiência e casos graves, né? Que às vezes para uma extração de um dente precisa de uma sedação e tudo mais, né? Então ela é altamente especializada para fazer esse atendimento, né? Todo gratuito, obviamente, para os atendidos. É isso. Complementando só. Nós ainda estamos numa região que é privilegiada, se a gente for considerar, né, professora? Porque estamos próximos de alguns centros de referência muito bons, São Paulo, Campinas, isso realmente, nós temos uma condição mais privilegiada. Existem situações, eu estava até vendo na abertura da federação das APAES, e tinha uma APAE da Bahia, um dirigente de uma APAE da Bahia falando, e ele passou por isso, ele falou, olha, a dificuldade, às vezes, o Sistema Único garante, mas, na verdade, não tem um profissional naquela região. Então, tem que fazer um encaminhamento pelo Sistema SUS, mas para a cidade mais próxima onde tenha. Né? Tem uma questão de deslocamento da pessoa com deficiência, às vezes de um familiar, porque às vezes é uma criança, é um menor, ou é alguém sem capacidade civil, então tem que ir junto, o tutor. Então, nós aqui estamos numa região ainda privilegiada. Claro, sempre há algo que se melhorar, sempre há algo que se aperfeiçoar, e isso é nosso dever, como cidadão, como dirigente, como agente público. A gente nunca pode ficar na zona de conforto. Se assim fosse, a PAI educativa não teria evoluído tanto nesses 50 anos, né? Sempre foi assumindo desafios no seu período, né? É assim que a sociedade evolui. A gente tem que evoluir sempre colocando novos desafios para a gente conseguir atender de uma forma cada vez melhor e atingir esse bem-estar social para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Só ainda no quesito da saúde, só para deixar bem claro, que às vezes aquela família, eu estava falando que às vezes a família paga o plano de saúde e às vezes precisa de uma intervenção
uma cirúrgica, ou um remédio, um tratamento específico que é caro. Né? Como eu disse, às vezes tem uma prótese mais cara, uma órtese mais cara, e o plano de saúde se recusa a fazer. O plano de saúde não pode recusar o atendimento pleno da saúde do deficiente. Né? A pessoa com deficiência, ela não pode nem tem alguns planos que até recusam, ele faz um questionário prévio e quando a pessoa se declara pessoa com deficiência, ele recusa a carta de intenção, né? Ou coloca num preço muito caro, né? Não pode, isso é ilegal. Isso pode levar, inclusive, a empresa a responder junto à Agência Nacional de Saúde, além de ela ter que responder juridicamente, porque ela está agindo em desacordo com a lei da inclusão. Ela não pode recusar um cliente por conta dele se declarar como pessoa com deficiência. Tá? Bom, um outro quesito muito importante, um direito pleno de todo cidadão, Deve ter caído, Diego, a sua conexão. Aqui tá ok ainda. Alguém pode dar só um ok para mim no chat, se tá ok? Não, mas o meu, tá ok? Demora um pouquinho. Ele deve ter caído a conexão e ele já volta já. Já volta. Eu acho que ele ia entrar agora na questão da educação, né? A gente falou muito da saúde, mas o importante é todo o direito, né, que a pessoa tem de estudar na rede comum de ensino ou, dependendo do caso, numa escola de educação especial, né? Então, a gente sabe que hoje a APAE, ela tem alguns critérios para que a pessoa passe a estudar na APAE, né? Então, é feita toda uma avaliação por meio dos técnicos, médico, toda a parte clínica, psicológica, assistencial, educacional, pedagógica, para avaliar o grau de deficiência e se é deficiência intelectual, ele vai constatada, né, tudo mais, por testes e tudo mais, ele vai estudar na PAI. Só que a grande maioria, né, quando não é constatada, ele vai para a rede comum. Lembrando que na PAI de Itatiba nós temos um programa que se chama AME, né, o Atendimento Multiprofissional Externo, que é para atender os alunos da rede que possuem alguma dificuldade. Então, quando ele é encaminhado pela escola, com uma certa dificuldade, ele continua estudando na rede e no contraturno ele é atendido na PAI. Este é um projeto que a PAI consegue manter por meio de verba do CMDCA, do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, e hoje nós atendemos em média de 70 a 75 alunos até uma faixa etária, né, do ensino, que estão no ensino fundamental e que possuem dificuldades. Então, eles são atendidos pela pedagoga e pela fonoaudióloga e pela psicóloga. Então, alguns casos precisam da fonoaudióloga, alguns casos precisam da psicóloga, e eles são atendidos sempre no contraturno. Já há 4 anos que a gente tem esse projeto, né, junto com o CMDCA, e vou avisar aqui o Diego que ele caiu, entrar novamente, pelo CMDCA. Então nós conseguimos ter esse recurso para manter essa equipe nesse projeto, tá? Então isso é importante porque a gente acaba
acaba atendendo o aluno que precisa, né? Que a gente chama do atendimento educacional especializado. Então, nunca ele deixa de ser atendido, dependendo do encaminhamento e tudo mais. Então, a gente orienta os pais que tenham alguma dificuldade, alguma dúvida sobre isso, que procurem, né, ou o pai ou a diretoria da escola onde o aluno estuda, para fazer essa avaliação, ok? Mas o direito à educação, como a gente falou, né, muitos hoje estão indo para a rede comum, né, a gente não tem mais casos, poucos são os casos de Down, por exemplo, síndrome de Down, né, que já estão na rede comum, né, com todo esse processo de inclusão, né. Um outro ponto, vamos ver se o doutor Diego está voltando. Não, acho que caiu mesmo. Um outro ponto, o áudio está um pouco baixo, o que será que a gente vai fazer aqui? Um outro ponto importante, eu estava falando do ensino na rede comum e na APAE por meio do projeto AME, né, para o contraturno. E um outro ponto importante é a questão de propriedade de bens, né, que o direito à propriedade, que talvez o doutor Diego venha a explicar também, como ele falou, que tem direito ao tutor, né, ao curador, que vai cuidar de toda essa parte dos bens, né. Melhorou um pouco o som agora ou não? O pessoal está comentando aqui do som, que está muito baixo. Continua? Continua ainda muito baixo? Quem puder me dar um retorno aqui, fica mais fácil. Continua? O que será que aconteceu? E a nossa rede está tão boa aqui. Então, é isso. E completando a terceira área importante lá para o aluno, né, para o nosso atendido, digamos assim, é a assistência, né, assistência social gratuita. Muitas pessoas entendem a APAE como uma escola, né, e a gente não é só uma escola, a gente é das três áreas, né, a APAE hoje atende assistência social, saúde e educação. Então, nós temos 2 assistentes sociais, para atendimento às famílias, toda a questão, por exemplo, de transporte, a questão, às vezes, de alguma necessidade de alimento, de visita domiciliar. Então, as assistentes sociais fazem a visita para acompanhar como está sendo o atendimento dessa pessoa. A gente sabe que existe dificuldade, às vezes, por parte do ambiente físico, né? Então, a assistente social faz todo esse trabalho e as famílias conversam com ela, expõem os problemas, né? São atendidas, e isso é bastante importante, né? Todo tipo de trabalho aí de assistência hoje é acompanhado por relatórios, por processos, por projetos que a gente tem, programas que a gente tem lá na APAE, tá? Acho que é mais ou menos isso daí. Vamos tentar melhorar aqui para ver se ajuda. Deixa eu tentar pôr o fone e ver se ajuda com o fone. Vamos voltar a falar agora para ver se melhorou um pouquinho. Aí vocês me dão o doutor Diego está voltando. Eu vou... Ele já me avisou aqui no WhatsApp que ele está voltando, tá? Acho que caiu um pouquinho. Eu vou só... Tá voltando. Mas a gente está quase encerrando, né? A nossa previsão era de 1 hora. Voltamos? Voltamos. A tecnologia às vezes nos causa esse percalço.
Doutor Diego, só adiantando que eu comentei com eles nesse momento, né? Então, eu falei do direito à educação e expliquei todas as situações que a gente tem do ensino na rede comum e também na escola de educação especial, e do programa que a gente tem para atender os alunos da rede na PAI de Itatiba, por meio do projeto do CMDCA, né? E isso é importante. E eu estava bem na questão da assistência social, né? A gente tem 2 assistentes sociais hoje que atendem as famílias, todas as situações, problemas, visitas domiciliares, transporte e tudo mais, tá? E aí eu passo para o senhor falar aí algum tópico que ainda está faltando. Mas agora já vamos encaminhando para o encerramento, que são mais algumas questões relacionadas a alguns direitos na área social, realmente, que é a questão do BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiente que comprove não possuir condições financeiras para o seu próprio sustento. Tem 2 maneiras hoje de fazer o cadastramento para o BPC. A mais prática delas é o CRAS, que são os Centros de Referência de Ação Social, que é a rede da ação social pública. Em algumas regiões da cidade nós temos o CRAS São Francisco, temos o CRAS em algumas regiões da cidade, nações, onde as pessoas podem procurar para fazer esse cadastramento, para se encaminhar para o benefício. Tem também o Meu INSS, que é um cadastramento virtual, que é através do site da Previdência Social, a pessoa também apresenta os documentos e faz o requerimento. Então, esse caso é aquele que a professora estava falando, que a pessoa, às vezes, ela não está no mercado de trabalho, está em situação de vulnerabilidade social, a família como um todo, muitas vezes, está numa situação de vulnerabilidade, ela comprova lá que a renda, de repente, não tem ninguém empregado formalmente, vive de trabalhos esporádicos, né, o chamado bico, às vezes o pai da família, ou a própria pessoa com deficiência, às vezes já é maior, inclusive não está colocada no mercado de trabalho, está numa situação de vulnerabilidade, ele tem o direito ao BPC, que é garantido pela Lei Orgânica da Assistência Social, o LOAS, benefício previsto pelo LOAS. Né? A LOAS também é uma lei muito importante no país, porque ela traz uma série de garantias sociais, de acesso ao serviço da assistência social, desses programas sociais que a gente conhece de assistência, está tudo lá previsto na LOAS, que é uma lei muito importante. A pessoa precisa ter o documento de identificação, tem que ter o CPF, então a família que tem, de repente, alguém que pode ser assistido pela LOAS no BPC, não tem CPF, já é importante providenciar, certidão de nascimento ou casamento, comprovante dos rendimentos de todo o grupo familiar, de repente tem o pai, a pessoa com deficiência mora junto com o pai, com a mãe, é a renda de todo mundo que é considerada para fazer a classificação financeira aí, para saber se tem ou não direito ao BPC. E, logicamente, o parecer do Serviço Social do INSS, para que consiga se identificar como pessoa detentora desse direito. O BPC é muito importante. Muitas famílias, às vezes, contam só com o BPC como renda mensal para a garantia da subsistência. Né? Lógico que o benefício não é eterno, ele é revisto periodicamente, a pessoa tem que mostrar novamente os documentos para comprovar que ela ainda continua fazendo jus com aquelas características sociais ou com as características que ela tinha demonstrado em relação ao grupo familiar. Lógico, às vezes um critério ou outro técnico do INSS, o CRAS encaminha a documentação e volta a resposta negativa. É importante dizer que muitos casos podem ser revistos judicialmente. Daí pode procurar um advogado. A maioria dos casos administrativamente resolve, a grande maioria, maciçamente administrativamente resolve. Só um caso, às vezes, é indeferido e a pessoa fala, mas eu preencho os requisitos, tal.
Daí vale a pena judicializar quando é necessário. Como eu disse, tem esse auxílio inclusão, que a partir de outubro começa a valer. Vamos olhar, já adiantei ele aí no meio da nossa conversa. O direito à previdência social que todo cidadão tenha, que está no regime geral de previdência. Quando a gente chama regime geral de previdência, é o INSS. Existem profissionais que são estatutários ou que possuem uma carteira própria de regime de previdência. Tem gente que, por exemplo, professores do Estado, eles não são do INSS. E caiu novamente. Eu acho que caiu novamente. Só me dá um sinalzinho aqui no chat. Vocês estão me ouvindo? Tá. Mas o meu som tá bom? Dá para ouvir? Dá para ouvir? Dá para ouvir? Voltou ou não? Hã? Mas a imagem tá ok. Tá? Esse será que fica baixinho? Tá, então vamos lá. É. Eu acho que se ele não conseguir voltar, a gente só vai encerrar o último tópico, né, que nós íamos comentar, era a questão do direito à acessibilidade. Eu acho que aquilo que a gente tem aí tomado bastante cuidado, que é isso, ele não voltou ainda. Vamos lá. Um cuidado com a questão da acessibilidade, né? Então, a gente sabe dos vários aspectos aí das vagas reservadas, né? Do acesso ao ambiente físico, né? Das rampas de acesso, ônibus, transportes, né? Agora vem vindo toda uma colocação que nós discutimos no grupo dos presidentes das APAES, que nós estivemos reunidos aí a semana passada, que é o transporte, inclusive, intermunicipal, né? Então, se tem uma pessoa que ela precisa ir daqui até São Paulo, mas não existe ônibus, né, preparado para o cadeirante e tal, no intermunicipal. Então, tem toda uma discussão para que sejam criados também, lógico, determinados horários, determinados momentos, e vai vir uma legislação para isso, né? A gente pensa muito no nosso transporte local, né, de ônibus adaptado, mas também tem essa preocupação do intermunicipal, que às vezes a pessoa precisa se locomover, ou para uma consulta médica, ou um passeio, ou algo assim, tá? Então, a questão do veículo, ele precisa ser identificado, né, para o uso da vaga especial. Então, todos que estão aqui, acredito que sabem toda essa parte do condutor do veículo, que vai ter essa preocupação toda. E o direito do transporte, desconto em passagem aérea, passe livre em alguns lugares, bom, enfim, tem várias situações aí que a pessoa com deficiência tem esse direito garantido, né? E também a questão do serviço militar obrigatório, que é isento do serviço militar, né? E algumas isenções tributárias que a gente tem, que é a questão hoje, por exemplo, na compra de veículos, né, com os percentuais de desconto e tudo mais que as famílias precisam e pedem e tudo mais, né, com a isenção do IPI, certo? Basicamente era isso. Deixa eu só voltar, só para ver se ele entrou novamente. Que pena, não sei o que aconteceu. Deixa eu... Não sei se vocês têm mais alguma colocação, alguma dúvida aqui.
que eu não vou ser tão expert como o Dr. Diego, que ele realmente entende muito bem de toda a legislação e está bem por dentro de todos esses assuntos. Nós recebemos muita orientação da Federação das APAES e essa semana tem acontecido várias lives, vários momentos de discussão sobre esse assunto, né? Para que a gente possa não só ter o conhecimento, guardar para a gente aqui, né? Mas transformar em ação e disseminar, compartilhar esse conhecimento para certas ações aí que estão acontecendo e precisam acontecer, tá? Eu acho que realmente... vamos ver. Eu acho que ele vai conseguir entrar mais um pouquinho, pelo menos para finalizar aqui para a gente. Demora um pouquinho, aparece lá o adicionando. Doutor Diego, voltando. Pronto. Voltando. Hoje a tecnologia, infelizmente, está me limitando. Mas coisas da Lembra dos obstáculos que eu falei? Tá vendo que eu tô... O meu ambiente não está me ajudando. Coisas da tecnologia. Tá vendo como é a limitação do ambiente que é importante? Entendo bem. Eu fiz aqui uma apanhada geral. Para finalizar. Eu fiz uma apanhada geral sobre a questão da acessibilidade. Só colocando, senão ele vai repetir. Acho que caiu novamente. A questão da acessibilidade e era o último tópico, realmente, do nosso roteiro aqui que nós preparamos para vocês, tá? Caiu de novo, tá voltando. Nós resolvemos fazer pelo Facebook, que aí tem mais facilidade de acesso para as famílias, né? E o YouTube já é um pouco mais limitado, mas fica tudo gravado aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode voltar no site lá do Facebook da APAE e tem lá o link e assistir sem problemas. Ele está adicionando. A conexão, às vezes, todo mundo está usando bastante. Voltamos. Bom. Então, voltamos aí para o nosso encerramento. Bom, agora para encerrar, porque antes que a tecnologia nos derrube de novo. Eu falei da questão da acessibilidade. Da acessibilidade, nós temos essa questão do espaço, realmente do cidadão ter direito de estacionar em uma vaga acessível ao lugar do seu destino. Então, por isso que é necessário essas reservas. Há um cadastro municipal a ser feito, é só procurar a prefeitura no balcão destinado à questão de transportes, fazer o cadastro, sai com uma identificação que fica no veículo e o cidadão assistido pela lei de inclusão tem direito a utilizar essas vagas. Infelizmente, é uma das coisas mais desrespeitadas que a gente vê. Não só nas ruas, como nos shoppings, mercados, as pessoas se acham no direito de parar um minutinho ali, né? Sendo que esse minutinho, às vezes, para a pessoa que é assistida pelo direito à vaga, significa uma volta intensa, inteira, para voltar àquela vaga, tal, né? Então, acredito que seja muito importante que as pessoas tenham consciência, além de estarem submetidas à multa de trânsito quando não respeitam a vaga. Bom, além dessa questão da acessibilidade propriamente dita na questão de estacionamento e na questão de acessibilidade aos prédios públicos, isso, que devem ser adaptados aí, claro, paulatinamente a gente sabe que não é possível a gente fazer uma reforma de todos os ambientes, mas existem pessoas que precisam realmente dessa questão da acessibilidade na questão de afastarmos obstáculos físicos, né? Questão de engenharia mesmo, né? Uma plataforma elevatória, uma rampa, uma coisa que permita a pessoa exercer a sua cidadania sem precisar muitas vezes daquele tipo de
chegar no lugar, precisar que alguém venha para que então coloque alguma coisa móvel para quebrar um galho ali a situação. Então, o importante é que realmente as situações venham sendo resolvidas de uma forma efetiva, né? Existem soluções de engenharia hoje para vários casos, né? Até prédios tombados, hoje a gente vê museus no mundo inteiro, a gente vê que são prédios tombados históricos e que são plenamente acessíveis. Então, engenheiro tem para isso. Às vezes é caro, claro, é um investimento, mas nada é tão caro quanto a dignidade da acessibilidade e da inclusão. Então, vale a pena o investimento por conta disso. A gente está dando plena cidadania para todos os cidadãos, né? Outra coisa interessante que nós temos bom, então esse cadastro do veículo é feito na prefeitura, é um cadastro. Caiu novamente. Caiu novamente, infelizmente. Infelizmente, eu acho que caiu novamente. Eu não queria prender muito vocês. De repente, algum compromisso, alguma coisa, né? Mas a gente, desde já, eu quero deixar aqui gravado. Depois o Dr. Diego falo pessoalmente com ele, né? Agradecer muito essa participação dele, em aceitar esse convite nosso para falar sobre esse tema da lei e esclarecer, né? Esclarecer para as famílias, ficar aqui gravado para que assistam depois e tirem as suas dúvidas. E eu tenho certeza que ele está sempre à disposição, como secretário hoje de Negócios Jurídicos, bastante ocupado que mas foi assim, muito solícito em atender o nosso pedido para essa live. Então, a gente não está conseguindo voltar. Mas eu vou continuar por aqui, mas fico eu acho que ele não conseguiu voltar, não. Tá? Coisas da tecnologia. A gente sabe que... Caiu novamente. Deixa eu ver se ele mandou aqui mensagem para mim. Realmente. Agora não tem, não voltou, não. Bom, gente, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar e fica aqui o meu sincero agradecimento ao Dr. Diego e também a toda a equipe da APAE, que nos auxilia aí no uso na divulgação dessas informações por meio da rede social, equipe de informática, professores, equipe gestora, para que a gente possa realmente encerrar. Ele está voltando, eu não posso fechar sem falar um tchau aqui, senão ele vai ficar muito chateado. Vou adicionando aqui, a carinha dele está aqui para mim, ainda não apareceu para vocês, mas está chegando. Eu acho que é a conexão que está lenta mesmo. Mas fica aqui o nosso convite para que vocês visitem a Mostra de Artes lá na PAE até sexta-feira e possa compartilhar, né, com os alunos deles, que eles vão adorar receber visitas. Hoje nós tivemos... Helena, voltou só estou me ouvindo. Voltou, eu estava aqui encerrando e agradecendo a sua participação, o convite para só quero manifestar a minha honra
e a minha gratidão de ter participado da semana. Já me comprometo na semana do ano que vem, participar de uma forma que não fique oscilando tanto a minha participação. Podem contar comigo com esse compromisso. Ou antes disso também, se for oportuno, o importante é nós articularmos a toda essa forma de defesa e de garantia dos direitos da pessoa com deficiência intelectual e múltipla de uma forma plena. Todos os atores sociais, todo cidadão, todo comerciante, professor, todo mundo, advogados, nós temos que engajar com isso, porque a sociedade, a nossa comunidade, estando bem, todos tem que estar com todos os integrantes bem. Pessoas com deficiências ou sem, mas é importante que todos estejamos bem. Existem outros temas aí ainda a respeito do direito da pessoa com deficiência, que a gente pode retomar, questão de isenção tributária e tudo mais. Me comprometo, já me deixo à disposição. Muito obrigado, foi uma honra, um privilégio participar da programação da semana esse ano de 2021. Muito obrigado, professora Vânia, foi uma honra. Nós é que agradecemos. Olha lá, caiu na hora certa. Então, a gente já fez aí todos os agradecimentos e obrigado a vocês por ter ficado com a gente até esse momento, né? Compartilhado aí esse momento, ok? Boa noite a todos, boa semana e fiquem com Deus. Tchau, tchau.